Senhor me resgatou da área artística. Tudo começou quando eu tinha 7 anos de idade. Eu morava do lado da Rede Globo e aí eu comecei a minha carreira. A minha mãe falou, conversando com meu pai, como essa menina é tremenda, vamos matriculá-la numa escola de artes. Eu tinha somente 7 anos. E aí eu pude começar a desenvolver os talentos nessa escola de artes. E depois comecei a carreira artística na Rede Globo. Isso na infância. Fazer o quê? Teatro, novela? Teatro, novelas, comerciais. E depois, quando eu cresci um pouquinho mais, na adolescência, eu resolvi me mudar para os Estados Unidos, porque eu pensava, aqui no Brasil eu só vou ser conhecida no território brasileiro, somente no Brasil, e a minha meta era ser conhecida mundialmente. Então eu me mudei para os Estados Unidos, na Califórnia, para Hollywood. Eita. E conhecia alguém para essa mudança ou só esse desejo de ser famosa, vamos dizer isso? Conhecia somente uma pessoa, mas eu cheguei lá com a intenção de trabalhar na minha carreira artística e ser conhecida mundialmente. Eu tinha essa meta na minha mente e comecei a trabalhar lá, e também surgiram oportunidades. Fui convidada para concursar em 3 concursos de beleza: o Miss Hollywood Passion, Miss América Latina e Miss Mundo Latino, no qual eu ganhei esses 3 títulos. E a partir de aí, muitas oportunidades surgiram. Eu fui convidada para começar a trabalhar nos canais de televisão hispanos. Aprendi a falar o espanhol também, eu já dominava o inglês. E as portas se abriram. As portas se abriram e eu comecei na televisão, fazendo comerciais também, programas musicais, participando de novelas também. Uma novela também, uma das primeiras que foram gravadas lá na Califórnia, com um elenco completamente mexicano. Eu também tive a oportunidade de participar nesta telenovela, que chamou Te Amarei em Silêncio. Foi uma novela que passou na Univision, essa é uma rede muito conhecida nos Estados Unidos. E aí fui dando os meus passos e querendo chegar até a minha meta, que era a fama, que era ser conhecida mundialmente. Essa era a minha meta. Eu queria ser famosa, queria ser conhecida, e pensei, se eu vou para os Estados Unidos, eu vou lograr essa meta, eu vou ser conhecida mundialmente. E fui caminhando, fui dando os meus passos, as portas foram se abrindo, até que as coisas chegaram num ponto que eu tinha uma amiga, minha amada amiga, que era minha intercessora, que orava por mim dia e noite e me convidava para ir à igreja, e eu sempre respondia: amiga, eu não tenho tempo, porque eu hoje vou participar de uns 10 eventos e não vou poder chegar até a igreja. E ela sempre insistia: vamos no culto, vamos na igreja. E eu sempre dizia: não, 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 eu não tenho tempo. E a minha vida era passando de eventos a eventos. Todos os eventos eu recebia convites, os desfiles, os eventos grandes que são celebrados lá em Hollywood, tanto musical como Oscar, como eventos de entregar os prêmios da música. E eu estava involucrada em tudo, tudo que tinha a ver com eventos, televisão, rádio, naquele tempo, revista, jornais. E eu fiquei sendo a rainha dos latinos,
porque com os certames de beleza, que são os concursos de beleza que eu concursei, ganhei 3 coronas, 3 títulos, eu comecei a representar os hispanos nos Estados Unidos. Então, eu saía nos desfiles, representando os latinos, saudando as pessoas. Era a vida que eu queria naquele momento. Eu não conhecia Jesus Cristo, eu estava completamente no mundo, não conhecia Jesus, e a minha meta era essa, ser conhecida. E as portas se abrindo, as oportunidades chegando. E eu dizendo, já estou pertinho da minha meta, pertinho da minha meta. E aquilo me enchia um pouco, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um vazio no meu coração. E até que chegou um momento que eles propuseram 3 coisas para mim. Você agora, depois de participar de vários programas de televisão, depois de trabalhar bastante, eu trabalhei como modelo também naquela época, e como atriz, e eles fizeram uma proposta para mim. Agora chegou o momento de você ter o seu programa infantil. Aí eles falaram para mim, você vai ter um programa tipo Xuxa. Xuxa, e eu falei, olha só, já está chegando o momento tão esperado, né? O momento da fama. E então eles propuseram para mim esse programa infantil, ia ser um programa somente dedicado para as crianças. Enviaram os dançarinos que iam dançar comigo, os dançarinos da Britney Spears. Eles iam coreografar o tema musical, a abertura do programa. E também ia ser lançado no mercado uma bonequinha, a Osaninha. E também a linha de perfumes e a linha de roupa. Então, eu falei, nossa, agora sim, agora sim. E antes, um mês antes dessa oportunidade, eu também consegui chegar ao Canal 11. Trabalhei com Ed O'Neill, esse é um ator muito conhecido nos Estados Unidos, na minissérie Dragnet. Atualmente, ele está trabalhando com Sofia Vergara, mas eu também tive a oportunidade de trabalhar com esse ator. E depois de um mês, mais ou menos, foram quando eles me propuseram essa oportunidade. Ia ser um programa todo em espanhol, né? Então, depois que eles me ofereceram esse trabalho, veio até a mim uma pessoa, o bruxo de Hollywood, e veio conversar comigo. Rosana, eu já estou sabendo dos projetos, dos planos que eles têm para você, do programa infantil que você já está coreografando o tema musical. Ele já sabia de tudo. Nós estávamos em ensaios da coreografia, estávamos tratando de todos os detalhes, e os temas que eu teria que gravar, eu fui para o estúdio para gravar as músicas que iam ser tocadas nesse programa infantil. E havia um pintinho que ia dançar conosco, e os produtos que iam ser lançados no mercado. Então, ele veio até mim e falou, Rosana, eu vim para conversar com você hoje. Todos os atores, os artistas que querem ser conhecidos mundialmente, eles vêm ter essa conversa comigo que eu estou tendo com você. Então, aquilo para mim foi uma surpresa. E ele falou assim, você agora vai ser conhecida mundialmente. E eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, meu Jesus. E ele falou, só que as palavras dele foram essas. Você agora vai subir como a espuma da cerveja.
e vai ser conhecida, o mundo inteiro vai te conhecer. Então, mas só que tem um preço. E os seus produtos também, eu vou colocar encantamento e vão vender como pãozinho quente saindo da padaria. Eu já sei da sua boneca, já sei da linha de perfumes e já sei da linha da sua roupa. Sua marca, né? Você não queria tanto isso? E o meu Jesus. Porém, você terá que pactuar com o diabo e o diabo te vai fazer muito rica e conhecida mundialmente. Meu Jesus. Quando ele falou essas palavras, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, meu Jesus. E ele passou o cartãozinho dele e falou, você vai me ligar, vai fazer um agendamento e nós vamos conversar. E lá já venha preparada para pactuar, porque vamos fazer um pacto, você já sabe, né? E mencionou nomes de vários artistas conhecidos e falou, todos eles passaram por mim e todos eles pactuaram. E hoje são famosos. E você será a próxima famosa. Mas vai ser mundialmente, não vai ser só aqui nos Estados Unidos. Todo mundo vai te conhecer. O seu nome vai chegar em todas as nações. Todo mundo vai te ver. Você sabe que daqui dos Estados Unidos, todo mundo assiste Estados Unidos. E você vai ser famosa mundialmente. Uau! Naquele momento, eu peguei o cartão, não respondi nada. Peguei o cartão, saí, entrei no meu carro e comecei a dirigir, somente pensando nas palavras que ele tinha me dito. Você não entrou em choque, pensar, vou ter que fazer um pacto com o diabo? Isso você não entendeu direito. Me chocou porque eu falei, ele está apresentando o meu sonho, aquilo que eu tanto sonhava, aquilo que eu tanto queria, almejava, ser conhecida mundialmente. Porém, quando ele mencionou o pacto com o diabo, eu fiquei completamente... Fiquei nervosa, fiquei pensativa, fiquei pensando em muitas coisas. E peguei o meu carro, comecei a dirigir e parei em frente de uma igreja evangélica, estacionei, entrei na igreja e haviam várias irmãs do círculo de oração orando. E elas me colocaram no meio e começaram a orar e profetizar por mim. E eu olhei para elas e aí comecei a chorar, me derreti. Nesse momento fui tocada e elas falavam, você é minha elegida. Você pregará a minha palavra, você irá às muitas nações. Então eu falei, e elas começaram a falar tudo o que estava acontecendo comigo naquele momento. E eu pensando, mas eu não falei nada para elas, como é que elas sabem tudo o que está acontecendo comigo? E elas falaram, Osana, nós não sabemos, mas Deus sabe. E Ele tem um plano para você. E não é esse. Ele tem coisas maiores e melhores para ti. E eu chorava, chorava, chorava. E depois que eu saí da igreja, eu liguei para minha amiga, porque a minha amiga sempre estava intercedendo por mim, orando por mim. E ela me convidava para a igreja. Vamos para a igreja, Osana. Hoje vai ter um culto especial. E eu sempre dizia que não. Não, eu não tenho tempo. Hoje eu vou atender uns 10 eventos. Eu não tenho como chegar lá. E eu ia para aquelas festas, eventos. E ela me esperando. Ela falou, algum dia você vai aparecer lá. E nesse domingo, após eu ter falado com esse bruxo de Hollywood,
Eu cheguei sozinha na igreja. E quando eu entrei, ela ficou super feliz da vida. A Rosana está aqui. A Rosana veio e me deu um abraço. E quando o pastor fez o apelo, eu fui a primeira a chegar lá na frente. Eu falei, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu preciso de Jesus. Eu quero render a minha vida a Jesus. E o pastor orou por mim, as irmãs vieram várias irmãs que eu não tinha nem conhecimento da quantidade de pessoas que estavam orando por mim, pela minha salvação. E elas me abraçaram e choravam, e nós ficamos abraçadas por muito tempo, e logo após, quando terminou o culto, eu virei para o pastor e falei, pastor, eu quero ser batizada. E o pastor falou, claro, irmã, vamos preparar a irmã para o batismo. E eu liguei para a emissora e falei que eu tinha tomado uma decisão de não aceitar tudo aquilo que eles estavam oferecendo para mim, porque eu não queria fazer o pacto com o diabo, que eu já tinha entregado minha vida para Jesus. E eles não aceitavam, eles ligavam para mim todos os dias. Depois me ofereceram um filme que ia ser gravado em Las Vegas e falaram, ok, nós temos outra proposta para você agora. Vamos filmar um filme em Las Vegas e você vai ser a protagonista. Você não tanto almeja essa fama, agora você vai ser famosa. Você não pode dizer não para essa oportunidade. E eu falei para ele, não, eu já tomei a minha decisão. Eu já entreguei a minha vida para Jesus e eu não quero saber mais nada de Hollywood. Mas o que aconteceu com você? Você está completamente diferente. Sim, eu já tomei a minha decisão. E eles continuavam ligando dia e noite, mãe enviando mensagens. E a minha amiga me disse, Rosana, seria bom você trocar o número do seu celular, porque eles vão continuar ligando. E eu falei, ok. Foi quando eu troquei o meu número e eles não tinham como me contatar. E começaram a ligar para outras pessoas, enviando mensagens. Depois disso, eu fui batizada. E saindo das águas, eu falei para o pastor, eu quero me preparar para servir a Deus. Eu não quero servir a Deus de qualquer maneira. E o pastor falou, sim, Deus falou comigo hoje de manhã. E logo durante o culto, chegaram 2 pessoas para pregar nesse dia. Era um casal de missionários. E eles falaram, Deus te está chamando. É Deus que quer te levar nesse lugar. E eu falava, ninguém sabia que eu tinha arrumado a minha mala e eu queria ir me preparar, eu queria ir a uma escola de artes, como aplicar as artes para o reino de Deus. E esse casal confirmou. Há uma universidade específica que você pode ir, você vai aprender tudo o que você precisa. Eu quero ir para lá. Logo após, veio outro pastor do Brasil, de São Paulo, e falou, Deus é Deus que está te chamando para essa preparação. E eu falei para o pastor, eu estou indo. E também existe essa universidade nos Estados Unidos, só que eu orei ao Senhor e o Senhor falou, não, você não vai estudar aqui, você vai estudar no Brasil, em Minas Gerais. Amém. Então eu preparei a minha mala e fui para um encontro de oração com umas irmãs. E as irmãs falaram, irmã Rosana, nós vamos orar por você, pela sua viagem, nós já sabemos que você vai para o Brasil, você vai para estudar, para se preparar. E eu falei, sim, eu quero estudar, eu quero aplicar as artes para o reino de Deus.
E quando estávamos lá, pastor, nessa reunião, e elas iam começar a orar, se manifestou um demônio de patente menor. E falou: eu não quero que você vá para lugar nenhum. E eu olhei para os irmãos, e naquele tempo eu era uma bebê, então eu olhava para os irmãos e falava: alguém pode calar a boca desse demônio e mandar ele embora? Em nome de Jesus? E eles olhavam para o demônio e o demônio dizia: não. E uma irmã saiu correndo para a cozinha. E ele falou: essa irmã que correu para a cozinha, como eu a uso? Essa irmã, nós usamos essa irmã a todo momento, por isso que ela correu. Deixe ela lá. Porque a língua dela está maior do que a saia que ela está usando. E eu fiquei somente escutando, observando. Depois foi com o irmão do lado. E o irmão olhou para ele. Eu falei: irmão, fala para ele ir embora em nome de Jesus. E o irmão: calma. Você fica caladinho, porque hoje mesmo nós estávamos aí contigo. Você lembra quando você estava lá amaldiçoando o seu irmão? Nós estávamos aí, eu estava aí cochichando na sua orelha. Você começou a amaldiçoar o seu irmão biológico. Você não pode me mandar embora. Pastor, foi a minha primeira experiência e era um demônio de patente menor. Mas ninguém da igreja sabia lidar com ele. Ninguém. E o demônio ficou ali até o momento que ele quis ir embora. E para mim ele falava: e você não está com saudade dos aplausos, da gente gritando o seu nome? Hosana, Hosana, Hosana. Não está com saudade das peruquinhas que você usava? Oh, volta, volta. Nós temos outro projeto para você. E eu falava: não. Eu não quero que você vá para essa viagem. Para que você quer ir para lá? Para me preparar para servir a Deus. Eu quero fazer tudo com excelência. Eu quero dar o meu melhor para Deus. Eu preciso me preparar. Eu sei fazer artes desde pequena, de 7 anos de idade, mas eu quero aplicar as artes para o reino de Deus. E eu vou. Não, você não vai, não. O demônio falava. Eu falava: eu vou, porque Deus está me enviando. E eu já tomei a minha decisão. Eu não volto atrás. E depois que ele riu de todos, ele se foi. Ele foi embora. Por ele mesmo, não porque ninguém expulsou esse demônio. E eu vim conversar com a irmã. Eu falei: irmã, a senhora lembra o que aconteceu agora? E ela falou: sim. A primeira vez eu não lembrava, mas agora foram tantas vezes que eu lembro. E eu falei: a senhora é evangélica? Sim, eu vou à igreja. A senhora congrega? Sim, eu vou de vez em quando para a igreja. E aquilo me deixou inquieta. E eu fui conversar com o meu pastor. Falei: pastor, se manifestou um demônio de patente menor na reunião. E ninguém pôde expulsar o demônio. E ele falou com um por um, que eles não podiam expulsá-lo, porque eles estavam fazendo coisas com ele e amaldiçoando, e a outra irmã ele estava sendo usada com a língua, fofocando, e ele dizia: como eu uso essa irmã para trazer intriga, fofoca, divisão dentro da igreja? Ela é muito usada por nós. E o meu pastor falou: mas aonde você foi orar? Com as irmãs. Falaram que iam orar pela minha viagem. E havia algumas irmãs de outra igreja também. Então, depois daquilo, aquilo foi a minha primeira experiência com os demônios. E chegou outro pastor e falou para mim: pois Deus manda te dizer que é Ele que te está levando. E não tem demônio, não tem ninguém que vai impedir essa viagem. Você vai, porque eu te estou enviando. E eu fui. Chegando no Brasil,
Eu fui estudar, fiquei 4 meses, foi um intensivo de 4 meses nessa universidade. E chegando lá, eles falaram: guarda o celular, não tem televisão, não tem rádio, não tem computador, não tem iPad, não tem nada, guarda tudo. Somente no dia da folga vocês podem usar para se comunicar com a família. Então nós guardamos o celular e era só palavra, oração, jejum, fazíamos tudo na universidade e os ensaios. E lá aprendi como usar as artes para o reino de Deus. Terminamos o prático e o diretor da universidade veio até nós e falou: parabéns para todos vocês. Concluímos o prático e agora concluímos o teórico, agora vamos para o prático. E antes disso também, alguns voltaram para casa porque não puderam concluir tudo que deviam fazer lá, falaram: isso não é para mim. Uns voltaram. E os que permaneceram, o diretor falou: agora vamos ao prático. E eu vou orar para que Deus nos indique aonde vamos fazer o prático. E o senhor sabe aonde foi que Deus nos enviou, pastor? O diretor voltou e falou: já orei ao Senhor, nosso primeiro trabalho prático será numa festa de macumbeiros na Bahia. Uma festa que é realizada uma vez por ano, onde vêm pessoas de todas as partes do Brasil. Eles fecham a rua e vai haver muitas pessoas lá, inclusive apoio da polícia para fecharem as ruas, e fazem essa enorme festa. Pastor, e Deus falou que aí seria o nosso prático, o nosso primeiro trabalho. E todos olhamos uns para os outros e eu falei: outra vez. Ok. Agora vamos nos preparar para ir até essa festa. Vocês não vão assim de qualquer jeito. Então nós fomos preparar-nos para esse evento. Oração, jejum, Santa Ceia. E tivemos um culto de perdão, onde todos nos perdoamos uns aos outros, porque não podíamos ir para a guerra sem liberar perdão. O diretor da universidade falou: nós vamos para uma guerra, então não podemos ir assim. E Deus está nos instruindo tudo o que devemos de fazer. Amém. Oramos, liberamos perdão, foi uma coisa linda aquele culto. E daí nos preparamos, agora vamos para esse evento. Chegando lá, pastor, tinha muita gente esperando e tinham muitas crianças de colo, bebês recém-nascidos. E havia uma estátua de Iemanjá, haviam flores, muitos fogos de artifícios que eles estavam oferecendo a Iemanjá. Colocaram na água um barco cheio de flores, fizeram as oferendas. E nós orando, seguindo a direção de Deus. Vocês vão orar. Éramos 80, orando, intercedendo. E logo após a entrega das flores, veio um senhor com o tambor, tocava o tambor, dançava, sapateava, pulava, invocava as entidades, os demônios, e nada. E ele foi até o bruxo, o seu chefe, e falou: o que está acontecendo aqui? Eu já dancei, já toquei o tambor, já pulei, já sapateei, já fiz tudo, invoquei os demônios, as entidades, e elas não baixam. Por quê? E o chefe deles falou: eu já sei. Ele respondeu:
Hoje, as palavras dele foram essas. Hoje não vai rolar nada aqui. E o rapaz olhava para ele, todo vestido de branco, com seus colares, e tinham búzios nas mãos. E hoje não vai rolar nada aqui. Porque existe uma força maior que está aqui e nós não vamos poder fazer nada. Assim que recolhe tudo e vamos embora daqui. Fugiram, pastor. A palavra de Deus disse: resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. E eu vi com os meus olhos tudo isso. E eles pegaram todos os pertences, colocaram no ônibus, nem deram satisfação às pessoas e fugiram, foram embora. A única coisa que puderam fazer foi entregar essas flores para Iemanjá e soltar os fogos de artifício. E foram embora. E nós ficamos lá e começamos a orar por cada pessoa que estava ali, pelas crianças, pelos bebês, e evangelizamos toda a criatura que estava ali naquele lugar. Havia muitas pessoas e alguns entregaram suas vidas a Jesus. E depois disso, abriram escolas, um teatro também, abriu as portas para nós. Nós fizemos uma peça de teatro evangélica, com a mensagem de Deus. Estivemos em várias escolas, estivemos em asilos, estivemos com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os anciãos. E quando concluímos esse trabalho, pudemos alcançar mais de 25 mil pessoas com esse trabalho, no qual 5 mil pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Nós estivemos num lugar também público, aberto, que chegamos, estava chovendo. Nós falamos, ninguém vai ficar parado aqui para olhar para a gente com essa chuva. E a gente falava, Jesus, vamos orar. E começamos a orar. E no momento que pedimos a Deus para parar a chuva, Senhor, para essa chuva, porque ninguém vai olhar para nós ou escutar o que a gente tem para dizer com essa chuva. E nós, de mãos dadas, Senhor, para a chuva, para que possamos pregar a sua palavra, o seu evangelho, através das artes, dos dramas que havíamos ensaiado. E quando terminamos a oração, a chuva parou. E assim podemos pregar para essas pessoas e eles escutaram a palavra de Deus. Veio uma jovem até a mim com a mão fechada assim, chorando. E aí ela falou, eu quero passar para suas mãos o que eu tinha aqui. Pastor, o senhor sabe o que ela tinha nas mãos? Que droga. Tinha um vidro de veneno. E ela falou, antes de vocês chegarem aqui, eu queria me suicidar. Mas quando eu vi vocês com tantas cores, eu parei e falei, o que eles vão fazer? Eu quero ver o que vai acontecer. E ela começou a olhar para todos nós e ficou parada ali, viu a obra de teatro que fizemos e ao final ela veio pedir oração. E nós oramos, repreendemos o espírito de suicídio